O governo de São Paulo afirma que a polícia já foi autorizada a multar e a prender pessoas que desrespeitaram a quarentena, viu? As aglomerações estão sendo monitoradas por meio do sinal de telefone celular. A Ingrid Gribel foi acompanhar essa movimentação toda e traz pra gente uma reportagem que ela acabou de preparar pra gente. Veja. A partir das informações do celular de cada cidadão, dá para projetar nas telas mapas como esse. As regiões verdes indicam onde o isolamento social tem sido cumprido com mais rigor. As áreas vermelhas revelam pontos com mais circulação de pessoas. Se a gente olhar aqui nesse mapa da capital, por exemplo, a gente pega aqui a Zona Leste. Essa região de Itaquera, a gente tem um eixo aqui de grande circulação, que é a Avenida Jacopêssego. Então, um índice ruim aqui de circulação. Se a gente vai para a Zona Oeste, aqui, região do Butantã, tem o eixo aqui da Raposo Tavares. Ele também indica alta circulação. Na Zona Sul, a região aqui do Grajaú, a gente tem o Rodoanel. E se a gente for mais perto da região central, a região aqui de Moema, Avenida Bandeirantes, tem aqui essa incidência maior por conta das rodovias Anchieta e Imigrantes. É o chamado Sistema de Monitoramento Inteligente, que verifica o deslocamento das pessoas no estado de São Paulo. Os dados são obtidos em parceria com operadoras de telefonia celular. Números indicam que o isolamento social conta hoje com, no máximo, 59% de adesão. E isso num domingo. Na última quarta-feira, o índice caiu para 50%. Para evitar as filas e as aglomerações, medidas mais duras podem ser adotadas. Não se reúna, não promova encontros em rua, praças, campos de futebol ou de qualquer outra ordem, pois a determinação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é impedir que isso aconteça, na sequência emitir multas, e as multas são pesadas, e na sequência encaminhar à prisão aqueles que tiverem resistência a esta orientação. É hora das pessoas ficarem em casa, compreenderem que ficar em casa significa salvar a sua própria vida, salvar a vida dos seus familiares, preservar a vida dos seus amigos e preservar o conjunto daquelas pessoas que vivem numa comunidade. Preserve a sua vida, fique em casa. A preocupação é ainda maior por conta do feriadão. Por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas. Não se desloquem. As praias estão fechadas, todas as praias do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às praias do litoral de São Paulo está permitido. Nos últimos dias, mais gente foi para as ruas. Era fila no banco, aglomeração em baile funk. Vai e vem de carros por aí. O que nós constatamos foi que no início da quarentena as pessoas aderiram, ou seja, a taxa de isolamento social cresceu, chegou a quase 60%, mas infelizmente nos últimos dias esses números caíram significativamente. Então a gente bateu quase 60% de isolamento, ou seja, 6 em cada 10 pessoas estavam em casa, e agora a gente está no número onde metade das pessoas estão em casa e a outra metade está circulando na rua. Este gráfico indica como as pessoas se comportaram ontem. 41,5% saíram de casa, circularam pelas ruas da cidade. A meta do governo do estado é que esse número caia ainda mais. Chegue aqui, a 30%. Pelas projeções do governo estadual, para alterar o crescimento das curvas de contaminação, 70% das pessoas deveriam ficar em casa. Para reforçar a importância da quarentena, a população passou a receber mensagens com alerta sobre a importância do isolamento social por região. O isolamento caiu e nós voltamos a embicar essa curva para cima, para o lado errado, ou seja, a velocidade de crescimento da pandemia está aumentando. Isso não está claro para as pessoas. A gente acha que está tudo bem e não está. Nós poderíamos estar salvando muito mais vidas agora. O governo vai fazer um cruzamento de dados para entender que região é que precisa ser ser monitorada de forma mais rígida, e a equipe vai fazer uma comparação entre o número de pessoas que estão desrespeitando o isolamento e a quantidade de infectados em determinada área, tá? Deixa eu falar com a Ingrid Gribel, porque com toda essa vigilância, como é que vai ficar a privacidade das pessoas, Ingrid? Oi, Matheus.
não é um monitoramento individual, ou seja, o governo do estado não vai ter acesso aos dados do celular de cada cidadão aqui no estado de São Paulo. Não vai saber o que você compartilhou, para quem você ligou, o que você publicou na rede social. É um monitoramento coletivo de grandes grupos, de grandes aglomerados, mais de 30 mil pessoas. Esse é um sistema muito parecido com o utilizado já por empresas de marketing, ou seja, conseguem descobrir a nossa geolocalização e enviar pelas redes sociais aquela publicidade direcionada. A pizzaria do bairro, a lanchonete, é por isso que acaba aparecendo nas nossas redes sociais essa propaganda que é direcionada. A ideia agora é usar esse sistema que já existe para monitorar o isolamento, a forma como as pessoas têm aderido ou não à quarentena aqui no estado de São Paulo. Na reportagem a gente falou, metade da população tem saído geralmente para as ruas e a outra metade tem ficado em casa. Haverá também um cruzamento de dados sobre o número de pessoas que têm ficado em casa, o número de pessoas que têm saído, têm ido trabalhar, têm ido fazer algum tipo de compra no mercado, farmácia, com os números das secretarias da saúde, para saber quais são os bairros com mais localização, quais são os bairros com maior circulação de pessoas, quais são as cidades com mais circulação de pessoas nesse período de pandemia e quais são essas regiões com maior número de infectados, de casos positivos de Covid-19. A partir do cruzamento dessas informações, alertas serão emitidos por meio de SMS para que as pessoas saibam sobre o risco que elas correm. Matheus. Ô Ingrid, muito obrigado. Vamos saber se isso aí está funcionando ou não, né? Porque mais cedo a gente mostrou lá no Mercadão com o Maurílio Goldner muita aglomeração. Vamos voltar lá para o Mercadão? Me dá aqui já direto as imagens que o Maurílio Goldner tem para falar para a gente, porque eu quero saber o seguinte: como é que está a situação neste momento no Mercadão? Tô vendo que tem bastante gente lá no fundo. Ô Maurílio, alguém da fiscalização já foi por aí? Esse monitoramento de celular está funcionando? Já teve polícia aí? Me conta, atualiza para a gente, por favor. Tá bom, Matheus. Olha só, melhorou, viu, a situação que a gente mostrou mais cedo aqui. Havia uma concentração muito grande de pessoas. Agora, até olhando aqui, a gente vê que para esse lado aqui até que está num nível aceitável de aglomeração, há poucas pessoas, todas mantendo uma distância mais ou menos segura. A gente tem aqui também as entradas dos restaurantes, ó, que estão fechadas. Os restaurantes não abriram hoje, assim como algumas lojas, algumas bancas que vendem frutas e outros produtos também estão fechadas. Aqui, ó, até tem uma estrutura aqui com álcool gel disponível. Vou até pegar um pouquinho aqui, ó. Tem álcool gel para quem precisa, é uma forma extra de proteção. Mas daqui para lá você vai ver que a situação é um pouco diferente do que a gente registrou aqui para trás. Muita concentração, mais pessoas, essa é uma parte mais procurada naturalmente nessa época, porque é a parte que vende peixes e frutos do mar. Essa banca aqui a gente mostrou mais cedo, tinha uma concentração... Ô Maurílio, só um minutinho. Vamos ver as imagens? A gente está com um pequeno problema no áudio do Maurílio, mas olha as imagens que o Maurílio registrou para a gente mais cedo. A quantidade de pessoas aglomeradas bem pertinho uma das outras. E a grande maioria a gente vê seguramente sem máscara, sem respeitar a distância mínima recomendada. Ou seja, essa é a preocupação. Essa é a preocupação, é o contato, porque muitas dessas pessoas a gente não sabe precisar, mas muitas podem apresentar o coronavírus, podem ter e serem assintomáticas. A gente aprendeu aqui no estúdio com os médicos que vieram aqui, e daqui a pouco o doutor Renato Chaves, que é neurocirurgião, também vai falar com a gente sobre isso, que algumas pessoas podem contrair o vírus e não apresentar nenhum tipo de sintoma. Isso significa que ela pode acreditar que está saudável, mas está transmitindo o vírus para outras pessoas. Então essa é de fato uma grande preocupação. O governo anunciou uma medida de monitoramento através do telefone celular para evitar aglomerações. Ontem a gente mostrou aqui a Praça do Pôr do Sol em Pinheiros foi fechada. Colocaram uns tapumes ali, porque na semana anterior foi registrado um número grande de pessoas circulando por lá. Então aí eu te falo, olha aí a quantidade de pessoas que está aí no Mercadão, né? E esse monitoramento, será que ele vai ser eficaz? Deveria ser, né? Porque a gente não viu ainda nenhum tipo de movimentação de polícia aí diante do monitoramento que já foi colocado em prática. Então a gente precisa entender se de fato isso vai funcionar ou não.
Isso aí é ao vivo. Essa imagem que você está vendo agora é ao vivo. Não é imagem gravada. Agora, 1h03 da tarde, a gente está vendo a imagem ao vivo da nossa equipe da Record. Olha lá, ó, tem gente na fila, tem gente ali, ó, se amontoando, tem gente aglomerada. Então, cadê a fiscalização que o governo diz que vai fazer? Eu acho, vou dizer aqui, que esse monitoramento não está funcionando, então, pelo menos na região do Mercadão, ou não está funcionando ou não tem efetivo para colocar em prática esse sistema de orientação, de abordagem às pessoas. O governo anunciou que a polícia está autorizada a até prender, a multar pessoas que estiverem em aglomerações. Então eu te pergunto, como é que a gente vai fazer com essa situação do Mercadão? Ó, tem supermercado aqui em São Paulo que está fazendo assim. As pessoas ficam do lado de fora, numa fila, mantendo a distância mínima recomendada e entra uma pequena quantidade de pessoas no supermercado. À medida que as pessoas vão saindo, outras vão entrando para evitar aglomeração. Eu acho que isso é uma medida que deveria ser colocada em prática no Mercadão Municipal. Até para garantir a segurança de todo mundo, entendeu? Que é muito importante. E, acima de tudo, também garantir que essas pessoas consigam ter uma renda ofertando produtos para quem está indo lá buscar. Mas olha isso! É imagem ao vivo, viu, gente? É importante que você saiba que a nossa equipe está lá. Olha lá, o pessoal está trabalhando sem máscara. Um está com máscara, outro está sem máscara. Tem cliente, tem consumidor ali na fila, um pertinho do outro. As pessoas acabam encostando uma nas outras. Então, quer dizer, a situação, ela é preocupante e chama a atenção diante disso que nós estamos vendo. O resultado disso tudo é preocupante. A gente sabe que especialistas na área de saúde vêm falando que se a gente não tomar cuidado, a curva de contágio pode aumentar. E seguramente isso deve aumentar já nas próximas semanas. Então, se a gente virar as costas e ignorar, fazer de conta que está tudo bem, não adianta eu ficar em casa, não adianta a sua família ficar em casa, se outras pessoas estão na rua sem tomar os devidos cuidados. Né? Olha aí, mais 2, 3 pessoas, olha lá, a pessoa está perto, ó, conversando, uma do lado da outra, né? Então é perigoso, é preocupante, as pessoas precisam ter consciência. Essa imagem que você está assistindo comigo está sendo registrada agora no Mercadão Municipal aqui de São Paulo. Alguns boxes já fecharam, outros permanecem abertos, né? Essa banca ali não tem quase ninguém, mas olha aí ali na peixaria, olha quanta gente, né? Tem muita gente, tem criança, tem idosos, a gente vai seguir acompanhando e eu deixo o espaço aberto aqui se alguém quiser se manifestar do poder público, né? Cadê o monitoramento? Vocês anunciaram aí, a gente gravou a reportagem, disse que vai ter o monitoramento pelo celular, mas não tem ninguém no Mercadão, não tem polícia, não tem guarda, não tem fiscal, não tem ninguém. Então, para mim, isso aí não está funcionando, é mentira, é conversa mole. Ó, as cidades do litoral de São Paulo mantêm uma fiscalização reforçada nas entradas dos municípios, isso tudo para evitar a entrada em massa de turistas nesse feriado. Deixa eu conversar com a repórter Paola Viana, ela vai mostrar um desses bloqueios. Vamos voltar aqui para o telão então? Paola, seja bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde, conta pra gente o que é que está acontecendo por aí. Oi, Matheus. Boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Bloqueios de acesso aqui no litoral de São Paulo acontecem desde o início da pandemia do novo coronavírus, assim que foi decretado o estado de calamidade pública, porém foi reforçado neste feriado, principalmente depois que o governador do estado, João Dória, fez um apelo e pediu para que as pessoas não viajem neste feriado, principalmente as cidades aqui do litoral de São Paulo. São 8 bloqueios de acesso ao todo aqui nas cidades da Baixada Santista. Em Praia Grande, onde nós estamos agora, ele acontece na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que dá acesso ao litoral sul. E também, olha, aqui logo na entrada da cidade, nesta avenida bastante movimentada, que é a Avenida Ayrton Senna. O critério de parar os carros funciona da seguinte forma: eles olham as placas que não são de cidades aqui da Baixada Santista e aí os veículos são obrigados a parar. O motorista é questionado sobre o motivo de estar aqui, se está a passeio ou se está a trabalho. Essas pessoas precisam dar justificativas
do que estão fazendo aqui. Olha só, esse motorista, por exemplo, mostra um comprovante de residência porque a placa do carro dele é de São Paulo. E assim a ação acontece, como eu disse, em vários pontos aqui da região, não só em Praia Grande, mas também em outras cidades. Na abordagem feita ao motorista, além de ter orientações, ele recebe também um aviso de que aqui em Praia Grande é obrigatório agora entrar de máscara em todos os estabelecimentos comerciais. Essa ação feita aqui na entrada da cidade, também na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, acontece em horários estratégicos que, por enquanto, não vão ser divulgados às pessoas. A ideia, claro, é evitar que os turistas venham passar a quarentena aqui no litoral de São Paulo, principalmente agora, nesse feriado. Volto com você, Matheus. Muito obrigado, viu, Paola, pelas informações.